Ô Flávio, do jogo em si, você e o Jean já analisaram bem. Eu, em princípio, também consigo isentar o Fernando Diniz, não pelas escolhas de hoje. O jogo de hoje, daqui a pouco, a gente pode analisar a atuação do treinador, as opções que ele acabou colocando em campo, mas eu isento ele desse problema maior que é o Vasco hoje. Por que eu digo isso? Eu lembro que naquela goleada que o Vasco sofreu para o Criciúma ano passado, quase na abertura do Campeonato Brasileiro, ali faltava no começo do campeonato. Aí teve a saída, enfim, todo aquele imbróglio em relação a Ramon Dias. E eu falei aqui no pós-jogo de uma situação que eu acho que o Vasco deveria começar a repensar para as próximas temporadas. E esse ano não pensou, que é a falta de planejamento no início do ano. Porque a gente criticou bastante aquele pré-temporada que o Vasco fez lá no Uruguai, naquela onde você também pôde acompanhar a pré-temporada, e o Vasco não pensou no seguinte: olha, a gente vai ter um ano cheio de muitos jogos complicados, basicamente na Série A do Campeonato Brasileiro, e a gente tem que esquecer o Campeonato Carioca. Eu não digo esquecer, jogar apenas com time reserva, não é isso. Mas no Campeonato Carioca, você dar a oportunidade para alguns meninos aparecerem, para você dar jogo para a molecada, para você, por exemplo, testar algumas situações e tentar fazer o Campeonato Carioca também fazer parte da pré-temporada. E o Vasco não fez isso ano passado e esse ano de novo repetiu a falta de planejamento. Porque, ao meu ver, o Vasco esse ano qual é o grande planejamento do Vasco desse ano? Parece que é apenas sobreviver nas competições, porque o Vasco não entrou para ganhar no Campeonato Carioca, não ganhou para ganhar na Copa Sul-Americana, não vai ganhar a Copa do Brasil e muito menos o Campeonato Brasileiro. Então falta planejamento desde o início da temporada. Olha, a gente vai fazer isso, isso e isso. Tanto que o Vasco foi buscar Renato Gaúcho e trouxe o Fábio Carille. Independente se um é bom, se o outro é ruim, só para você ver que a falta de planejamento já começa por aí. Depois demite um Fábio Carille e você traz o Fernando Diniz. Porque, olha, eu nem sou fã do Fernando Diniz, já falei isso aqui várias vezes desde o ano passado. Só que eu via, por exemplo, que esse elenco do Vasco se encaixava muito mais ao perfil do Diniz do que ao perfil do Fábio Carille. Primeiro ponto é isso, a falta de planejamento do departamento de futebol em relação desde o início da temporada. Qual os nossos objetivos? O Vasco não tem um planejamento, isso é fato. Perfil de jogadores. Por quê? Eu vejo muita gente batendo e até concordo em grande parte sobre a questão da preparação física do Vasco. E em nomes lá, como o Daniel Félix está lá desde já de muito tempo, batendo nos profissionais. Só que a gente percebe que o perfil dos jogadores do Vasco, por exemplo, hoje você via analisava tranquilamente o time do Vasco, Independente Del Valle. Qual é o perfil do Independente do Valle? Já falou isso aqui no intervalo. É um time de saúde, um time físico, é um time jovem, um time que bota na correria. O lateral esquerdo deles, Cortez, é um avião, assim como o próprio Guaguá, enfim, outros jogadores também são jogadores físicos, são jogadores que competem. E o time do Vasco, eu falei isso aqui contra o Grêmio. Ah, mas o Vasco fez um bom jogo contra o Grêmio. Fez porque o time do Grêmio fisicamente também está abaixo do que o do Vasco. O Vasco hoje só compete com times físicos, só com times abaixo do que o dele. Porque hoje, por exemplo, o Independente Del Valle, eu vi até o meu amigo, meu irmão, João Câmara, falando: não, o time do Del Valle é fraco. Cara, o time do Del Valle estava com 4 gols de vantagem, entrou com outro ritmo de jogo. Se fosse para disputar mesmo, o Del Valle poderia ter ganhado o Vasco. Se você colocasse mesmo o jogo, o Del Valle tivesse que vencer o jogo, provavelmente ganharia o jogo do Vasco, porque fisicamente dá um banho no time. Então essa questão do perfil dos jogadores hoje que o Vasco contrata, que o Vasco traz, tem que ser melhor analisado. Eu acho que o Thiago Mendes vai ajudar o Vasco, só que o Thiago Mendes tem 33 anos, cara. Tá vindo também de futebol que a gente sabe que fisicamente não demora para se adaptar aqui no futebol brasileiro. O Vasco está fazendo algumas escolhas muito ruins na questão do perfil dos jogadores que vem contratando e o perfil dos jogadores que está no seu grupo. Vou questionar uma situação aqui que eu sou fã incondicional. Eu sou base do Vasco Futebol Clube. Eu acompanho todos os jogos, eu vejo jogo do Sub-15, Sub-17, Sub-20, tô sempre informando, participo do Tabela, do News, do Bom Dia, trago sempre as informações, mas a gente tem que questionar, hoje eu vou questionar a base do Vasco. Porque, Flávio, se o Vasco não tem na sua base jogadores melhores do que hoje, Paulinho, um zagueiro melhor do que o Hugo Moura ser adaptado como zagueiro. Ter, por exemplo, um lateral direito ou um lateral esquerdo melhores do que as opções que o Vasco tem hoje, além dos titulares. Se o Vasco não tem, por exemplo, um meia que faça suas jogadas, que possam ajudar lá na frente, que possa ser, no mínimo, uma sombra para o Felipe Coutinho. Se o Vasco não tem atacante de beirada, centroavante, que você possa pelo menos ter... Eu não estou pedindo aqui salvação da base, não é isso. Eu estou perguntando o seguinte: será que a gente não tem opções melhores do que o Vasco tinha no banco hoje? Será que o Vasco não tem nenhum atacante melhor do que o Alex Teixeira tá no banco? Então tem que questionar se a base do Vasco é boa. Então faz o seguinte, fecha a base do Vasco.
Porque se a base do Vasco não pode colocar 2 a 3 jogadores, pelo menos 2 a 3 jogadores, melhores do que Esforza, melhores do que Maurício Lemos na zaga, melhor do que o Alex Teixeira, melhor do que o Lloyd Augusto, melhor do que o Garré, esquece. Então fecha a base do Vasco, cara. Não é possível. Eu tô falando isso aqui com ironia, pelo menos eu quero que as pessoas entendam. Porque se a base do Vasco não tem nenhuma opção melhores do que esses, cara, então fecha para balanço, cara. Vamos repensar a questão da base do Vasco. E outra coisa, questão de culpa e responsabilidade. A gente sabe que a diretoria do Vasco chegou, pegou lá, tomou conta agora da Vasco da Gama SAF. A gente sabe que tem muitos erros da antiga gestora, que eles não têm a culpa de tudo que vem acontecendo na questão financeira. Mas já que assumiu, tem que assumir a responsabilidade. E para assumir a responsabilidade, tem que colocar a cara. Ou pede ajuda, ou então abandona. Vocês precisam mostrar que vocês têm responsabilidade do que está acontecendo, porque vocês não botam a cara, não tem coletiva desde o final do ano. E detalhe, vocês prometeram que teria uma coletiva no começo do ano para avaliar o ano passado e para fazer projeções desse ano. Não aconteceu. Então, a culpa, a gente tira a culpa, mas a responsabilidade também. Detalhe, vocês já estão há 2 anos praticamente nessa brincadeira. Algum tipo de culpa vocês também têm que ter. Eu sei que, tá no transfer ban. Meu irmão, se vocês vão derrubar o transfer ban, independente disso, tem que correr para contratar. Se vai ficar esperando até o transfer ban cair para poder contratar, então esquece. Então vem a público e fala, olha só, por conta do transfer ban, a gente não tem dinheiro para fazer o pagamento, a gente não vai conseguir contratar. O torcedor vai entender, e lógico, vai criticar bastante. Agora a gente vai atrás, por exemplo, tentar arrumar com o que tem, mas pelo menos explica, pelo menos diz o que está acontecendo. Vai derrubar o transfer ban? Não vai derrubar o transfer ban? Vai contratar? Não vai? Venha público para colocar a cara, porque se não colocar a cara, meu irmão, vai ficar nisso. O torcedor do Vasco hoje parece que acordou. Lá em São Januário xingou bastante o presidente do Vasco, Flávio.